Você ouve o programa Panorama Bíblico, um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz. E agora vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Nós temos aqui a pergunta da nossa irmã Gilvanda. Temos aqui duas perguntas, vamos aqui pela ordem. A irmã Gilvanda pergunta: eu gostaria de saber se os anjos tinham o livre-arbítrio. Hoje eles ainda têm livre-arbítrio? Essa questão é uma questão em que a palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 14, e também Ezequiel, capítulo 28, sobre a queda de Lúcifer, que era um querubim ungido, e a Bíblia fala que Lúcifer, ele comandou uma rebelião, e dessa rebelião contra Deus, que ele quis ser igual a Deus, queria que o irmão lesse Isaías 14, verso 2, somente alguns versículos. 12, né? 14, verso 12. Eu vou ler também o 13, pastor, que fala também aqui. Sim. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então aqui encontramos a narrativa dessa autoexaltação, essa ambição desse anjo de luz, que é Lúcifer, o orgulho, e dessa maneira a Bíblia relata que ele caiu do céu, foi lançado por terra. Assim também nós encontramos em anjos que o seguiram. Foi 1/3 dos anjos que seguiram a Lúcifer. Ao mesmo tempo, nós sabemos que anjos permanecem fiéis do lado de Deus para fazerem a sua livre vontade. Não encontramos na Bíblia nenhuma indicação da possibilidade de uma nova rebelião no céu. Então acreditamos que esses anjos que são fiéis a Deus continuarão, assim como aqueles que foram infiéis continuarão nessa mesma situação. E assim, dentro de sua escolha que fizeram nesse período em que não sabemos, mas foi um período que antecedeu também a queda do homem. Então, né, pastor, conforme nós lemos aqui em Isaías, capítulo 14, né, principalmente o versículo 13 e o versículo 14, onde ele diz: eu subirei ao céu, eu subirei acima das mais altas nuvens. Então aqui foi uma opção dele. Ele tinha um poder de decidir. E ele, dotado de livre-arbítrio, decidiu fazer uma rebelião contra Deus. Não foi Deus que colocou no coração dele. Então ele se exaltou no seu coração, queria ser maior do que Deus, e ele fez esta escolha de subir ao céu. E os anjos que o acompanharam nessa rebelião também fizeram uma escolha, né? O que nós podemos dizer é que acreditamos que hoje também
os anjos que permaneceram do lado do Senhor têm esse livre-arbítrio, mas eles decidiram permanecer desde essa rebelião ao lado de Deus. E essa decisão permanece e não existe mais essa possibilidade de vir uma nova, de ter uma nova rebelião. Porque todos aqueles anjos que optaram ficar do lado de Lúcifer já foram retirados e lançados com ele para o abismo. Eu penso que a oportunidade dessa pergunta, ela também deve ser muito mais abrangente no caso do homem, das pessoas. Nós sabemos que Deus, quando criou o homem, ele criou perfeito. A Bíblia diz lá em Gênesis que tudo que Deus fez era perfeito. Exatamente. Né? Não foi Deus que criou o mal. Agora Deus deixou o livre-arbítrio. De toda árvore do jardim comerás, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O homem estava na sua plena consciência de obedecer ou desobedecer a Deus. Ele escolheu desobedecer a Deus. Então, entendemos que essa desobediência, ela trouxe consequência para a vida do homem, para a natureza do homem. É o chamado pecado original. Desse pecado original, essa livre escolha, esse livre-arbítrio, ele ficou manchado, como Paulo diz em Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado, esse pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. De maneiras que, como essa natureza desobediente que temos, até um certo ponto, nós estamos debaixo da escravidão do pecado. Agora, o Senhor nos trouxe o segundo Adão. O segundo Adão, ele veio para nos dar essa liberdade de escolha. Agora podemos servir a Deus novamente, como antes da queda de Adão e Eva, ou podemos ficar ainda sobre a influência do pecado. Então, eu vejo que essa pergunta da nossa irmã, ela também é uma pergunta muito oportuna para a questão do livre-arbítrio dos homens. Deus oferece, o homem tem a responsabilidade de estar fazendo essa escolha ou não. De aceitar ou rejeitar, né? Como o Senhor Jesus falou, tem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E, como ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então o convite é para todos. E agora a pessoa aceita ou rejeita a obra de redenção que é oferecida por ele na cruz do Calvário. O importante é fazer esta opção, estar do lado do Senhor Jesus, seguir o Senhor Jesus, que é o caminho estreito, mas é o caminho que conduz à vida eterna. E hoje nós temos ainda esta oportunidade. Enquanto estamos vivos, temos esta oportunidade de escolher o Senhor Jesus. Porque após a morte, né, pastor, não existe mais esta possibilidade da pessoa escolher ir para o céu. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aquela narrativa do Senhor Jesus sobre o rico e Lázaro, né, é muito clara, né, dizendo que após ser lançado no lugar de tormento, não existe a possibilidade de sair de um lado e para o outro. Então, é uma coisa muito séria a salvação, e nós temos que tratar isso com muito cuidado e estar ao lado do Senhor Jesus. Porque depois que a pessoa é lançada no inferno, não existe mais uma opção, nem de reencarnação, nem de purgatório, é uma situação definida. Temos ainda aqui uma outra pergunta da nossa irmã também, Gilvana. É um assunto aqui, pastor, que está em moda, viu? Infelizmente, essa situação aqui é lamentável. Algumas pessoas
dizem ter tido uma visão e ter ido ao inferno ou para o céu. E depois essas pessoas voltam e dizem ter visto muitas coisas lá no inferno. Então pede uma oportunidade, vou ao púlpito e começo a relatar, olha, eu fui até o inferno, eu tive lá uma visão, os demônios me levaram para passear, e lá ele mostrou uma gaveta, abri aquela gaveta, tinha um monte de cabelos, são os cabelos das irmãs que cortam, coisas assim, e a pessoa fica dando esse testemunho. Então, é possível, pastor, nos dias de hoje, a nossa irmã pergunta, alguém ir ao inferno e voltar, ir ao céu e voltar, e relatar coisas que estão acontecendo lá no céu? O que nós podemos encontrar na Bíblia? Qual é a resposta bíblica para esta pergunta? Começaríamos a dizer, citando o texto de Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, de maneiras que não podemos substituir a palavra de Deus pelas experiências humanas. Infelizmente, em muitos lugares a palavra não é pregada, não é ensinada, e essas experiências humanas, elas são colocadas como paradigmas, podemos assim dizer, como referências para as pessoas estarem indo por um caminho ou por outro. Por isso, rejeitamos essas experiências são simplesmente pessoais, e podemos citar o texto de 2 Coríntios capítulo 12, aonde o apóstolo Paulo, ele sim, Paulo teve uma experiência, mas a experiência do apóstolo Paulo foi devido a um apedrejamento. Então, gostaria que o irmão lesse 2 Coríntios, capítulo 12, o que fala a respeito desse tema. 2 Coríntios, capítulo 12, fala sobre a visão celestial. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então aqui está relatando que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu, no versículo 2, e no versículo 4 ele usa a mesma expressão, arrebatado ao paraíso. Então fica muito claro que o terceiro céu é o paraíso. Então ele foi arrebatado, mas ele não ousou falar aquilo que ele viu. E hoje em dia algumas pessoas, né, pastor, dizem que foram para o céu e ficam contando, relatando esses supostos arrebatamentos. Agora é importante sempre quando lemos um texto desse, observarmos o contexto, né? A Bíblia sempre deve ser lida com o contexto. Por que Paulo falou isso? E foi uma experiência, como o irmão leu aí, conheço um homem que há 14 anos, quer dizer, é uma experiência que ele teve lá no passado, e lá no passado ele não relatou nada. Ele está relatando agora, depois de 14 anos, mas ele relatava isso por quê? Porque ele estava sofrendo. Os sofrimentos, se você abre em 2 Coríntios capítulo 11, ele passa pelos chamados falsos apóstolos,
fala sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo por amor do Evangelho. Ele fala sobre o espinho na carne, pelo seu desinteresse com as coisas materiais. Então, existe um contexto que essa visão que Paulo está dizendo agora para a igreja de Corinto era uma espécie de fortalecimento, de capacitação a suportar os sofrimentos prolongados e severos que lhe sobrevieram durante o seu ministério apostólico. E Deus faz isso. Nós vemos com o caso de Estevão. Estevão teve uma visão celestial. Agora, essas pessoas, será que estão sendo apedrejadas, como foi Estevão? Essas pessoas estão lá tomando geralmente uma água fresca e não tem nenhuma participação, às vezes, na evangelização. Não são pessoas que realmente... Será que essas pessoas estão indo às nações, estão lá na África, por exemplo, sofrendo por amor de Cristo? É o que aconteceu com Estevão também, que teve essa visão celestial. Ele viu o céu aberto, viu o Senhor Jesus à direita do Pai, e aquilo para ele, naquele sofrimento todo, imagina você receber um monte de pedrada, ele ainda poder dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí sim, realmente, é uma experiência que Deus está ali enxugando aquele sofrimento. Né? O Senhor Jesus estava ao lado do Pai, em pé para receber, né? Então Estevão, quando ele morreu, ele não ficou dormindo numa sepultura. O texto é muito claro, ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Então hoje também acontece, quando o salvo morre, o justo morre, não fica dormindo numa sepultura, como dizem aí os adventistas, os testemunhos de Jeová. Não, Estevão foi para onde quando ele morreu? Ele foi para o céu, foi para o paraíso. Recebe o meu espírito. E o Senhor Jesus o recebeu e ficou em pé para recebê-lo. Agora, uma outra questão desta pergunta que a irmã faz aí, que eu acho mais grave, né, pastor? É quando ela fala a respeito do inferno. De pessoas que dizem que foram até o inferno e relatam coisas que estão acontecendo agora no inferno. Tem até uma escritora aí, que diz evangélica, famosa, que escreve aí livros relatando as suas experiências ao inferno. O que nós temos a responder? Como é que uma pessoa pode ir para um lugar que ainda não foi inaugurado, que está vazio? Então, o que não é que nós entendemos pela Bíblia? Que o inferno, como lago de fogo, como Geena, ele ainda não foi inaugurado. Os ímpios, quando morrem hoje, eles vão para um lugar provisório chamado Hades, no grego, Sheol, no hebraico, que é o mundo invisível dos mortos, aonde foi aquele rico que o Senhor Jesus relatou. É um lugar de tormento? É um lugar de tormento, mas não é um inferno. O inferno ainda não foi inaugurado, não tem ninguém no inferno. As pessoas que morrem ímpias estão nesse lugar, uma prisão provisória, aguardando o julgamento do trono branco, o julgamento final, aonde vão ressuscitar e com os corpos vão se apresentar diante do Senhor para receber a sua condenação final e serem conduzidos ao inferno, a Geena. Quem é que vai inaugurar o inferno? A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 19, após a batalha do Armagedon, lá no versículo 20, diz assim: e a besta, que é o anticristo, foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, que é a Geena, que é o inferno definitivo. Então, quem vai inaugurar o inferno é o anticristo e o falso profeta.
Satanás será amarrado por 1000 anos. E depois de 1000 anos, Satanás é solto e ele é vencido pelo Senhor. E aí ele é lançado no inferno. Diz aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganara foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então, após 1000 anos, o diabo, sim, será lançado no inferno. Lançado no inferno, onde já vai estar a besta e o falso profeta. E o diabo vai ser atormentado. Observe bem, de dia e de noite serão atormentados a besta, o falso profeta e o diabo. O diabo não vai viver reinando do inferno, ele vai ser atormentado. E os mortos ímpios, nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 20, do versículo 12 e 13, eu vou ler. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então está mostrando aqui que os ímpios vão ser lançados no inferno após o julgamento final. Então, como que a pessoa diz que foi para o inferno, que viu lá o diabo, que viu lá os demônios, e vem relatar. Agora, onde estão os demônios? Estão no inferno? Não. A Bíblia é muito clara. Efésios capítulo 6 e versículo 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o diabo não está no inferno, e sim nos ares. E assim, então, respondemos a nossa irmã para que ela não venha acreditar nessas fantasias de pessoas que estão relatando que foram ao inferno e ali tiveram uma experiência e voltam relatando para muitas vezes amedrontar os nossos irmãos em Cristo. O Senhor Jesus, no sermão profético, ele disse deste lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, Deus não quer que ninguém vá para este lugar. Por isso Deus oferece a salvação. E essas experiências de inferno não vão trazer nenhuma virtude, nenhum crescimento espiritual. Só serve para embaralhar mais a mente das pessoas, né? Isso aí está muito envolvido, pastor, com esse ensino da batalha espiritual, né? Nós sabemos que existe uma batalha espiritual, mas existem muitas fantasias a respeito dessa tal de batalha espiritual. Principalmente depois daquele livro que foi lançado, Este Mundo Tenebroso, né? Volume 1 e volume 2 também. E aquilo ali, as pessoas leram aquele livro, que é uma ficção, e alguns não entenderam que é uma ficção, e acharam que tudo aquilo ali acontece ao pé da letra. Então virou uma verdadeira heresia, essa tal de batalha espiritual, fazendo mapeamento, pessoas vendo demônios em tudo, em objetos, em carro. Tudo isso são heresias, modismos que são contrários à palavra do Senhor.